Ô, Jesus, que mulher incrível, né? Amo demais, vovó. Fala, galera, seja muito bem-vindo ao nosso canal Wendel Augusto, tal pai, tal filho. Não deixe de se inscrever, de dar o seu like, de comentar, de compartilhar e de ativar o sino para não perder nenhum vídeo nosso. Compartilha mesmo, hein, galera? Não sei se vocês repararam que tem alguns dias que nós não publicamos vídeos. Não é que desistimos do canal, é que nós passamos por uns dias difíceis. Estamos passando ainda, né? Tristes. E não é fácil o que nós estamos passando. Eu creio que muitos de vocês já passaram por isso. É complicado, é difícil lidar, né? É difícil de entender, né? Se tem uma coisa que a gente não aceita, é a morte, né? Engraçado que sabemos que ela virá, mas a gente não sabe lidar com isso, não sabe lidar. Quando chega, nós não sabemos lidar, né? Não. Nós não sabemos. E de fato é que da velhice ninguém passa, né? E mesmo a pessoa ali na velhice, a gente ainda quer que a pessoa fique. Quer que a pessoa fique. Pra quem não sabe, tem alguns vídeos nossos aí que tem a nossa vovó véia. A gente brinca, a gente conta histórias. E a vovó véia é a minha vovó, Ibiza do André. Eu fui criado com a minha avó até os 10 anos de idade. Depois eu fui no mundo, Só que eu nunca deixei de ter um vínculo grande com a minha avó. Minha avó, ela sempre representou tudo pra mim. Tudo de bom ela representava para mim. Todas as pessoas que morrem, que a gente ama, nós temos a tendência de sempre colocar a pessoa lá em cima, né? Sempre, morreu, era uma pessoa boa. Sempre, a quem amamos, principalmente quando é de sangue, é a melhor do mundo, é a melhor do planeta, mãe melhor não há, vó melhor não há. É a tendência do ser humano sempre, né? É normal isso, é normal. Pra mim, claro, que ela era tudo que você possa imaginar e mais um pouco. Quando eu era criança, meu sonho era com que minha avó morasse comigo. Sempre tive esse sonho. Só que eu morava em São Paulo e ela em Goiânia. E eu sempre mandava cartas para ela. Quando eu recebia uma carta da minha avó escrita, aquilo para mim eu chorava, era uma emoção muito grande. De verdade, porque o amor que eu sentia, que eu sinto por ela é muito grande. O tempo foi passando, várias coisas aconteceram. Minha avó e meu avô veio para São Paulo, meu avô faleceu. Minha avó, ela vendia pamonha na rua. Não que ela precisasse de vender a pamonha, é que ela gostava, né, de vender. Vivia, né? Se parasse ela, eu acho que ela falecia, né? Que de fato foi o que aconteceu. Tá, e muitas vezes eu trabalhava num prédio que eu já falei pra vocês, e eu vendia coisas nesse prédio, né? E eu fiz o pessoal experimentar essa pamonha da minha avó nesse prédio, e o prédio amou essa pamonha. E eu levava essa pamonha, falava pra minha avó trazia, e eu vendia essa pamonha nesse prédio. Ela trazia 50 hoje, e eu gostava de elogiar, de falar assim, mãe, que eu chamo minha avó de mãe, falar assim, mãe, vendeu tudo, o pessoal só fala bem das pamonhas da senhora, tá tudo aqui, vendeu tudo. No outro dia, ela chegava com 100. Ela era assim, sabe? E muitas vezes até me lembraram desse fato que eu lembro, Wendel, que eu nem lembrava disso, que você comprava, às vezes,
e dava para as pessoas para poder deixá-la feliz. Mas eu fazia isso não que a pamonha dela não vendesse, que a pamonha dela não era boa, que às vezes naquele dia o prédio não tinha muita gente. E eu acho que de fato eu não queria deixar ela frustrada, sabe? Sempre muito trabalhadeira. É difícil a gente falar, mas eu preciso falar até mesmo para compartilhar com vocês, porque para vocês entenderem por que a gente ficou sem gravar, né? E a minha avó todo dia falava para nós, tem vídeo, vocês vão gravar vídeo, né? Tá, os anos foi passando, a minha avó teve Alzheimer, mas ela estava ciente. O Alzheimer às vezes batia um negócio nela. E ela veio morar na nossa casa com a minha mãe. E quando ela vinha nos visitar, a minha avó, ela usava fralda para dormir, né? Só que, pensa bem, uma mulher que foi o homem da casa, a mulher que foi... Não que o meu avô não era um homem, mas assim, que a minha avó, ela sempre foi muito pra frente. Ela que pegava mais a responsabilidade. Fazia tudo, a responsabilidade. Ela sempre foi muito, como que fala, elétrica, muito ativa. Sim, nunca parava quietinha. Acabava que ela acabava sendo o homem da casa. Ela que ia no mercado, ela que pagava a conta de luz, ela pagava as contas todas da casa. E ela vinha na minha casa e ela pegava, começou a usar a fralda para dormir, ela pegava aquela fralda e jogava debaixo da cama. Por diversas vezes a gente pegava e não falava nada pra ela, né? A gente comentava entre eu e minha mãe e tudo. Às vezes vazava e molhava o lençol ou a cama. E ela levantava já falando. Nossa, os seus cachorros subiu em cima da cama e mijou. E mijou tudo aí. Você lembra disso? E aí eu falava assim, nossa, como é que vocês fazem isso? Mãe, esses cachorros é terrível, eles mijam mesmo. Para que ela não se sentisse constrangida. Isso mesmo, eu ia falar. E a prioridade aqui em casa sempre foi ela. A gente sempre foi claro um com o outro que a prioridade era a avó, né, André? Sim. Sempre foi. A avó é a prioridade em tudo. Contanto que esses dias eu tava chupando uma manga aqui. Nossa, faz tempo que quando minha avó ainda tava aqui, eu não comia muitas frutas dela, só de vez em quando eu pegava uma uvinha assim, comia. Mas as mangas eu sempre deixava pra ela. E esse dia eu tava chupando manga e lembrei dela. Pra você ter ideia como a prioridade era minha avó, porque a maioria das vezes eu deixava de comer as frutas pra dar pra ela. Eu havia muita necessidade de mantê-la ativa, então eu fiz horta para ela cuidar, para lembrar o passado, quando ela tinha chácara. Tem um pezinho de chuchu lá, né, André? Tá carregadinho de chuchu. Que ela que plantou. Inclusive ela plantou esse chuchu sentada na cadeira, que ela não conseguia ficar em pé nesse dia. Tá, e aí conforme o tempo vai passando, a doença também vai passando, né? E ela andava às vezes a noite toda, sabe? Sim, não queria dormir. Não queria dormir, ela não tinha sono. Ela ficava mexendo assim nas coisas. Acordava do nada falando, cadê o milho para fazer pamonha? Madrugada assim. O milho tava aqui, o milho tava aqui. Tem que acordar para ir pra escola. Aí eu cheguei um momento, eu falei pra minha mãe, vamos revezando e a gente vai interagindo com ela para poder entrar na dela. A gente não pode proibi-la, né? Só que aquilo incomodava a gente porque aquilo eu acho que cansava ela, né? Sim. Então a gente se preocupava mais, nem era muito com a gente se preocupava muito com ela, ficar andando sem parar. E a doença foi se agravando, o André também participou muito, ele andava com ela, dava comida na boca dela, né, o André. Tanto que a gente parou de fazer vídeo com ela em respeito e uma série de coisas. Porque a minha avó sempre foi uma pessoa de caráter, uma pessoa humilde, uma pessoa que ensinou sempre as coisas boas pra gente. Eu sempre falei isso pro meu filho, tudo que vem de bom aqui, que eu passo pra ele, veio da minha avó. A origem. O amor, tudo que eu tenho foi através dela, porque a minha avó foi uma pessoa que amou muito os filhos, os netos. Então isso eu trouxe pra mim.
essa bondade, esse perdão. Minha avó foi uma pessoa que nunca ouvi falar dela ter mágoa de uma pessoa sequer. E olha que a vida fez muitas coisas para ela, mas ela nunca deixou de perdoar, nunca. E o perdão dela é diferente do nosso, porque ela nem chegava a pedir perdão, ela simplesmente estava na mesa junto com ela, comendo com ela. No dia ela brigava com a pessoa, já tava Não, nunca certo. brigou, André. Ah. Ela não chegava nem a brigar. Não brigava, a vovó não brigava, filho. Você acredita, filho, que a vovó não brigava? Sério? Você fala assim, né, filho? Porque na nossa aqui tem briga, né? Tem Sim, a gente... Não tinha isso com ela, Mas filho. rapaz... Eu falo assim, de pessoas falarem de mal, de pessoas fazerem o mal. Dela ficar sabendo. Ela disso, simplesmente fingia que não estava vendo. Eu creio que ela levava assim a vida. Mas Vovó era assim, filho. Por isso que ela tem... E a vovó foi muito amada. Muito amada, muito amada. E eu lembro que uma vez ela fez xixi na cama e minha mãe estava conversando com ela. E a minha mãe falou assim pra ela: mamãe, a gente vai ter que colocar alguma coisa lá, né? Por causa do xixi. E a minha avó percebeu que eu tinha ouvido. Minha avó ficou muito constrangida. Uhum. A minha reação na hora foi falar assim: mãe, eu tô usando fralda também. Faz xixi na cama todo Faço dia. xixi na cama todo dia. A minha também tá vazando. Será que se eu usar a fralda da senhora... Gente, eu não queria ver ela com esse constrangimento. Eu falava pra ela: é tão normal isso, mãe. A gente vai adquirindo uma idade e é normal. Eu também mijo. Todo mundo aqui mija. O André é direto, mãe. O André é desse tamanho, vive mijando, mãe. Eu não falava isso, você lembra disso? Porque ela ainda estava consciente e para tirar esse constrangimento dela. É ruim, né? Ela ficar constrangida daquele jeito. E no último dia, ela acordou e normal, eu conversei com ela. Igual todos os dias, né? Eu falei para ela assim, ela acordou bem cedo. Tem uma pessoa na nossa casa, que é a Patrícia, que estava ajudando a gente, né? E a Patrícia dá o banhozinho nela quando chega. Uhum. Porque a minha mãe tá com problema de coluna, eu também. E aí a Patrícia dá o banho. A Patrícia deu E nesse dia, a Patrícia entra às 10, minha avó acordou às 7. E quem deu o banho foi minha mãe, o último banho dela. E ela sentou no sofá e eu falei assim, e ela falou assim, eu não lembro qual assunto que nós entramos, que ela falou assim: eu não durmo de dia. Eu falei: mãe, mas eu sei que só porque ela dormia muito de dia. Você tinha perguntado se ela gostava de dormir de dia. Ela falou: eu não durmo de dia. Eu falei: é horrível mesmo. Foi o último papo que a gente teve. E aí eu tava preparando a comida dela, porque lá em casa, quando não tem ninguém, aí eu preparo. Minha tia ajuda a gente 4 vezes por semana. E aí eu tava fazendo a comidinha dela. E aí a Patrícia colocou ela no banheiro e falou assim: olha, eu vou ali pegar uma roupinha pra senhora. E na hora que ela voltou, ela já tava passando mal. A gente colocou na minha cama, ela morreu em cima da minha cama. Na hora, minha mãe começou a gritar, minha família, a Patrícia também, chacoalhar. E eu falei: gente, vamos ter a calma. O SAMU veio e levou, mas a gente sabe que ela já foi sem vida. E já tinha passado um tempinho, né? Dela parada ali sem reação. E eu fui extremamente forte, sabe? Não caiu uma lágrima? Não chorei, fiquei firme. Fui atrás dos trâmites, tudo. Só que no velório eu desabei, né? Não consegui manter forte. Mas rapaz, acho que a dor que meu pai tava era de umas 10 pessoas assim numa só. Ainda dói. O que conforta é saber quem ela foi. Sim. E para onde ela foi. Saber onde isso me conforta tanto. E eu lembro como se fosse hoje. Eu falava para minha mãe: nós não vamos vê-la de cama, sofrendo num leito. Nós não vamos ver. Sofrer mais pra quê, né? Ela já viveu a história dela, né? E ela sofreu também, né? Sim. E eu tava falando pra minha mãe, Deus me deu ela, né? Pra ficar comigo um tempinho.
reuniu a nossa família, minha mãe, eu e minha mãe, a gente não tinha esse contato de mãe e filho, pois ela, antes de morrer, uniu, trouxe ela para morar. Ela também deu nos últimos anos eu percebi que nossa família mudou bastante depois que tem mudado bastante, né? Tem mudado bastante. E o amadurecimento vem, tudo, nada melhor do que o tempo para curar todas as feridas, todas as coisas. E Deus sempre o foco. Minha avó sempre foi muito temente a Deus, sempre ensinou pra gente o foco que é Deus, com um legado incrível, um amor incrível para todos nós da nossa família. As ensinações. Uma mulher incrível, incrível mesmo, de verdade. Eu sei que você pode estar pensando assim, mas todo mundo que morre... Não. Quem teve o prazer de conviver sabe de quem eu estou falando. Sim. Meu filho teve um pouco tempo de convivência com ela e ele sabe o quanto ela era especial para mim. E é isso, gente, tá? Continue aí com a gente, não deixa a gente não, tá bom? Fica aí com a gente. E nós temos tanto amor para dar para vocês, tanto experiência de vovó, experiência minha, experiência de vida, né? A vovó, quando eu peguei o André, ela foi uma das primeiras a apoiar. Sim. Sempre apoiou o André na nossa família, sempre tratou como neto, sempre... Oh, Jesus, que mulher incrível, né? Amo demais vovó. E eu prometi pra ela no velório que eu vou ser o que ela me ensinou pra ser. Falei pro meu filho, nós vamos ser, não vamos, filho? E ele falou, vamos. É isso aí.